Hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes, tanto para a nossa relação com os cães, quanto a relação com nós mesmos. Porque se somos responsáveis por aquilo que trazemos aos nossos cães, temos que saber o que estamos levando para nós mesmos, né? Então a gente vai falar hoje de um tema super importante, que é inteligência emocional. Isso tem tudo a ver com a parte do treinamento de cães, isso tem tudo a ver com a nossa relação com eles, porque tem a ver também com a nossa relação com nós mesmos e com o próximo, né? Com os outros humanos. A gente tem um papel fundamental de estarmos sempre conscientes daquilo que estamos fazendo e levando. E por isso que esse é um dos temas que eu quero que vocês captem o máximo de informações possível, porque a gente vai se aprofundar aqui no que se diz respeito a desenvolvimento pessoal, tá bom? Boa noite, boa noite! Viu? Vamos de recadinhos agora. Como sempre, o print na tela, qualquer momento da live, dê o seu print na tela para depois que terminar você postar nos seus stories e me marcar. Os coraçõezinhos na tela é super importante para saber se o conteúdo tá chegando bem para vocês. E tem um ponto de interrogação aqui, ó. Um ponto de interrogação onde você pode mandar suas dúvidas, as suas questões. Então, eu quero dedicar uma parte do conteúdo dessa live só para responder as dúvidas, tá? Então, usa aqui o ponto de interrogação para trazer os seus questionamentos, os seus exemplos práticos do tema, tá bom? Os comentários eu vou deixar ativo por um momento, mas depois eu vou desativar, porque eu preparei uma apresentação, tá? Para mostrar junto com o conteúdo. Então, a gente vai ter algumas imagens que eu vou mostrar. Para quem não sabe, eu dei esse conteúdo no workshop, parte desse conteúdo, na verdade, eu dei para um workshop, para o Aloha Bem-Estar Animal. Então, foi um workshop de 4 horas sobre inteligência emocional, onde a gente ampliou a discussão para muitos aspectos aí. É claro que hoje a gente não vai falar 4 horas, né? Então, a gente vai falar algum tempo, tá? Talvez mais de 1 hora. Eu não tô preocupada em quanto tempo vai durar, eu tô preocupada em entregar o máximo de qualidade aqui e dentro do que foi previsto e responder as questões de vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse conteúdo. É um conteúdo muito mais específico, onde a gente vai sair um pouquinho aí do treinamento de cães, mas vocês vão ver, eu garanto para vocês vão ver muitas semelhanças e muitas complementariedades, tá? É um assunto complementar, não é um assunto, vamos falar de inteligência emocional e não tem nada a ver com cães. Vocês vão perceber, e várias vezes eu vou pontuar aqui as semelhanças com treinamento de cães, tá bom? A gente só pode ser melhor para os outros e para os nossos cães se nós formos melhores para nós mesmos antes de tudo, tá bom? Vamos começar? Vou aqui separando as imagens. Se vocês ficarem com dificuldade de ir lendo, tá? Conforme vai vendo os comentários, eu vou desativar. Deixa eu já desativar aqui porque vai ter dificuldade. Bom, vamos lá. Inteligência emocional, gente. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que inteligência emocional não é uma coisa de sensibilidade, não é autoajuda, não é motivacional, não é uma abordagem que não tem embasamento. Pelo contrário, inteligência emocional a gente só fala com base científica. Então, é a neurociência que está aqui atuando junto com conhecimento e psicologia para poder falar desse tema. A gente não fala de inteligência emocional sob uma vertente mística, muito pelo contrário, uma vertente científica. Então, não acreditem que inteligência emocional é para quem é sensível, para quem é paz e amor, para quem vê o mundo cor-de-rosa. Inteligência emocional é para todo mundo. É algo que devia ser ensinado nas escolas, é algo que a nossa família devia saber conduzir a gente durante principalmente a nossa infância, mas a gente nunca aprendeu. E nossos pais também não sabem, porque eles também não aprenderam. Nós somos, eu acho que a primeira geração a ter pleno conhecimento, assim, acesso, né? Uma coisa é a gente usar esse conhecimento, mas uma coisa é a gente acessar. É a primeira geração que está tendo acesso a esse tipo de conhecimento, que é o que a gente chama de coeficiente de inteligência emocional.
O que seria, né? A gente aprende na escola matemática, física, química, a gente aprende português, mas a gente não aprende a melhor forma de lidar com os outros, a lidar com as frustrações, a gente não aprende o que a gente faz com aquilo que a gente sente, a gente não aprende a expressar o que a gente sente, a gente aprende a engolir o choro, a gente aprende a ter medo de apanhar, a gente aprende a recuar, né? A suprimir as nossas emoções. Porque também nossos pais não foram ensinados a nos conduzir da maneira mais inteligente emocionalmente falando, tá bom? Então é um assunto que é para todo mundo, porque todo mundo tem falta da base da inteligência emocional. Todos nós, e é um processo, tá bom? É um processo. Inteligência emocional não é uma coisa que você fala e atinge um liminar que você fala, tem inteligência emocional, atingiu o topo. Não, é um processo, tá? Pra gente resumir um pouquinho do que é inteligência emocional, é a nossa capacidade, é uma competência que a gente adquire de reconhecer as nossas próprias emoções, de compreender o que se passa internamente, nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos e também conseguir gerenciar isso internamente. Uma parte a gente entende, outra parte a gente gerencia internamente. E também a nossa capacidade de reconhecer e gerenciar o que o outro sente, né? E as nossas relações com esse outro. O que a gente faz com o que a gente vê do outro, o que a gente faz com o que a gente sente que o outro pode estar sentindo, tá? Então, a inteligência emocional, a gente vai ver aqui o quadrante dela, os 4 pontos da inteligência emocional, mas agora para vocês entenderem que inteligência emocional é reconhecer e compreender as nossas emoções, a partir disso a gente gerencia melhor nós mesmos e a nossa relação com o outro, tá? Então, qual que é a base da inteligência emocional? É o autoconhecimento. A gente vai passar aqui por alguns slides e aí eu vou contando um pouquinho melhor e detalhando, tá? Lembrando que as dúvidas têm um ponto de interrogação aqui embaixo, eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem lendo, tá? Quando tem texto embaixo eu vou desativar e vou ativando conforme a gente tem outras possibilidades. Não esquece de mandar suas dúvidas, os coraçõezinhos na tela pode continuar rolando solto, tá bom? Eu vou aqui ativar um pouquinho os comentários. Bom, vamos lá. Escrita expressiva. Antes da gente começar a destrinchar o tema, eu já quero dar uma ferramenta para vocês. Uma ferramenta fácil, uma ferramenta acessível, uma ferramenta disponível para vocês já estimularem a inteligência emocional de vocês, que é o caderninho. Deixa eu pegar o meu, cadê meu caderninho? Tá aqui. Para vocês, é esse da foto, ó. Esse da foto é o meu caderninho, que é esse aqui. Porque esse é um exercício da psicoterapia que tem embasamento científico da neurociência do poder da escrita, tá? Então, o que isso ajuda a gente? O que escrever ajuda a gente? Além do papel terapêutico da escrita, é também um papel comprovado cientificamente. Foi feito um estudo em 2019 recente nos Estados Unidos sobre qual era a potência da escrita. Teve uma equipe de departamento de psicologia, né, que tentou entender qual era esse papel, né, para tentar situar um pouquinho, não vou me aprofundar, mas tentar situar vocês. Quando a gente escreve, quando a gente passa por um processo traumático, na verdade, um processo traumático, um processo difícil, o nosso córtex cingulado medial é ativado, tá? Então, isso acontece no nosso cérebro. Você passou por uma situação traumática, passou por uma situação muito difícil, isso ativa seu córtex cingulado medial, que vai captar e chupar todas as informações daquele acontecimento. Por que ele vai fazer isso? Para te proteger de situações igualmente, potencialmente perigosas, né? Porque uma situação traumática ou difícil, o seu cérebro vai tentar te proteger daquilo novamente. Então, o que ele faz? Capta todas as informações possíveis. Então, essas informações dos desafios, dos traumas, ficam no seu córtex cingulado medial. O que foi identificado na pesquisa por meio de... A gente tem hoje equipamentos de ressonância que são capazes de entender quais são as áreas ativadas com cada processo. E o que foi que esse departamento de psicologia nos Estados Unidos, ano passado, conseguiu identificar?
Quando a gente escreve sobre os processos traumáticos e difíceis que acontecem com a gente na nossa vida, e isso vocês levem para qualquer cenário, tá? Não discriminem qualquer situação. Pode ser com os cães de vocês, uma situação estressora. Eu recomendo para os meus clientes, o que aconteceu? Escreve. O que você sentiu? Escreve. Isso para o seu dia, para o seu chefe, para aquela reunião difícil, para tudo que você passou naquele momento. É para escrever sem dó. É para você realmente conseguir externalizar o máximo possível tudo que você está sentindo, sem filtro. Quando você faz a escrita profunda, por isso que eles falaram muito bem, eles determinaram a escrita profunda. Quando você faz uma escrita profunda, que é realmente entrando em todas as emoções e processamentos que aquele trauma e aquele desafio te trouxe, você, ao invés de ativar o córtex cingulado medial, você desativa. Então, a área responsável por ficar ativa durante os processos de trauma, ela começa a desativar porque você ressignificou os processos. Olha o potencial de ressignificar os processos. Nosso córtex cingulado medial é desativado e você libera potencial cognitivo para outras áreas. Então, a escrita é uma ferramenta muito importante, então eu recomendo até que você escreva as coisas que os insights que te trouxeram aqui essa live, tá? Lembrando do print na tela para vocês postarem depois no final dos stories e me marcar com os aprendizados que vocês tiveram, os insights, tá? E as perguntas ficam na caixinha de perguntas, tá? E a gente vai ligar o tema com os cães e a gente vai fazendo conexões aí brevemente com o assunto. Vamos entender agora, então, um pouquinho aonde fica essa parte aí no nosso cérebro. O que seria inteligência emocional dentro desse contexto, tá? Eu vou ir ativando, né, e desativando os comentários para facilitar a leitura de vocês. O nosso cérebro, esse é um corte, né? É um corte lateral do nosso cérebro para vocês, bem simplificado, tá? Para vocês verem aonde mora as emoções. As emoções, elas estão no sistema límbico. Essa parte roxinha do nosso cérebro, essa parte que está desenhada de roxinha, é uma parte interna nossa. Então, as emoções, elas não são uma escolha, elas são fisiológicas. Isso que é o mais importante de vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina assim, vou dar um exemplo bastante drástico para vocês conseguirem incorporar e a gente vai trazer para o nosso contexto atual, tá? Para como nossa sociedade contemporânea traz todas as emoções equivalentes. Imagine você no seguinte contexto. Você está na praia, delícia, né? Você vai e fala, vou dar um mergulho. E você nada bem, vamos lá. Imagine que você nada bem e você vai nadar no mar. Aí você passa a arrebentação, você passa e quebra as ondas e vai na parte do mar calmo, aquele mar tranquilo e delícia, e você começa a boiar. Aí você tá lá boiando, delícia, relaxado. Aí você resolve olhar para o lado, você vê a sombra de um tubarão. Você vê a sombra de um tubarão. O que você acha que acontece dentro de você nesse momento que o seu cérebro computa a informação tubarão? Uma série de mudanças na sua fisiologia vão acontecer. É uma orquestra, né, de alterações fisiológicas. Pupila dilata, batimento cardíaco acelera, o sangue vai ser concentrado em grandes músculos, por isso que a gente fica com o rosto pálido, a mão gelada e branca, os pés, porque o nosso corpo está nos preparando caso a gente precise lutar, eu precise fugir, que ele tenha energia para isso. A gente não pensa em outra coisa a não ser no tal do tubarão. Sua cabeça não vai pensar nos problemas, nas contas e em nada mais a não ser um foco muito preciso no tubarão. Essa mudança, essa orquestra fisiológica que acontece dentro de você quando você vê um tubarão é as suas emoções. Essas são as suas emoções. Então, as emoções, elas têm um papel biológico de acionar rapidamente nosso corpo para responder. Só que hoje a gente pode não confrontar com tubarões reais, mas nossos processamentos são os mesmos.
o processamento de uma situação estressora, de uma situação que nos deixa com medo, inseguros. O nosso processamento continua acontecendo. Essa mesma emoção do tubarão, ela acontece em diferentes cenários, e também as emoções que a gente denomina positivas, né, que são emoções que nos trazem coisa boa, né, como por exemplo o amor, sentir o carinho. Então a gente tem uma série de emoções aí acionadas que quando a gente sente, a gente não controla, né? Lembrando que as emoções não controlam, a gente tem todas as reações e alterações fisiológicas. Como a gente conhece, borboletas no estômago. Isso é porque quando a gente tá nessa situação, nesse frenesi, acontece uma mudança no nosso funcionamento. Por isso que a gente usa essas expressões, né? Borboletas no estômago. Então, as emoções são um processamento fisiológico, tá, gente? Então, sentir raiva, tristeza, medo, alegria, são emoções que eu tô falando aqui algumas básicas que a gente tem e são naturais, automáticas. E o que é essa parte azul? Essa parte azul é o nosso lóbulo frontal. Essa é a parte responsável pela nosso processamento, né? É onde coloca toda a nossa diferenciação da nossa espécie humana, se concentra nessa parte frontal, onde a gente tem o córtex pré-frontal, onde a gente, toda essa parte frontal, esse desenvolvimento que só nós, como espécie humana, temos essa capacidade de pensamento, de consciência, né, de autoconhecimento, da capacidade de refletir sobre si, coisa que os animais não têm. Já o sistema emocional é algo que todo animal mamífero possui, olha só, isso são nossos cães. Então, os nossos cães passam pelo sistema emocional nitidamente. Então, quando a gente estava fazendo o treinamento de um cão, que ele está com o sistema emocional em alerta, por isso que ele não come, não aceita petisco, por isso que ele fica tensionado, com a cabeça focada no estímulo, por isso que ele entra, parece que num modo, né, hipnotizado, porque no sistema emocional dele, ele tá preparado para avaliar se aquele alerta, ele vai fugir, vai lutar, o que ele vai fazer, né? Então, o sistema emocional é compartilhado aí com os animais também. Só que essa parte da capacidade de gerenciar as próprias emoções, eles não têm, que só nós, animais humanos, temos. Por isso que nós treinamos os cães, porque nós ensinamos outras ferramentas e outras formas de reagir àquele estímulo, principalmente de associar aquele estímulo para perder esse sistema emocional, né? E o que é essas setinhas que conectam as duas áreas? É onde acontece a conexão entre os nossos processos emocionais rápidos, instintivos, com a nossa conexão do nosso lóbulo frontal. Então, pensa que todas essas alterações que eu falei para vocês de ver um tubarão acontecem em menos de meio segundo. O que você vai fazer, qual a medida melhor a ser tomada, se é fugir, se é lutar, se é fingir de morto? Quem vai te trazer essas informações é a ajuda do lóbulo frontal. É que muitas vezes a gente sofre o sequestro emocional, que é quando a gente anula totalmente a nossa capacidade de processar as emoções e só reage. Até aí tudo claro? Deixa eu ativar novamente os comentários. Certo, gente? A gente tá agora, assim, num embasamento um pouco mais de neurociência, a gente tá num aspecto um pouco mais, né, denso, para que vocês entendam que falar sobre inteligência emocional não tem nadíssima a ver com falar de coisas que não tenham relevância científica ou para nossa vida, para nossa qualidade de vida. Não é sobre sensibilidade, não é sobre, né, é uma coisa que nós deveríamos aprender em todas as fases da nossa vida, tá? Então, lembrando que a caixinha de perguntas aqui embaixo, tá? Vamos continuando. Se vocês tiverem dúvidas, vão sinalizando. E aí, por isso, gente, que não existe esse conflito entre razão e emoção. As pessoas, você é mais racional ou você é mais emocional? Não existe essa dicotomia. Uma coisa que é legal dessa palestra, é um convite para quebrar as dicotomias, as dualidades. E a primeira dualidade que a neurociência quebra é de que o nosso cérebro é dividido em duas partes, razão e emoção, ou a parte mais criativa, a parte mais analítica, quando na verdade não é assim que funciona. Nosso cérebro, sim, cada parte do nosso cérebro pode ser responsável por uma área,
processamento específico, mas tudo acontece conectado. É um sistema conectado, interligado. Não tem como uma área funcionar sem a outra. Vocês viram a imagem anterior, onde eu mostrei que o sistema límbico, uma parte interna, para ela acessar, ela tem que acessar o nosso lóbulo frontal, a nossa parte racional. Então, toda e qualquer expressão racional está baseada em emoções. Então, não existe ser uma pessoa racional, uma pessoa fria, uma pessoa sem emoções. Não existe. O que existe é um cuidado intenso dessa pessoa que se acredita ser muito racional, se ela não está suprimindo as suas emoções, se ela está deixando de olhar. E aí isso vira uma bomba relógio. E aonde mais vira uma bomba relógio? Quando a gente faz isso com os cães. Por que a gente fala do adestramento positivo? Por que a gente fala da importância de uma metodologia que saiba aliar eficiência e bem-estar? Porque é uma bomba relógio quando a gente faz a supressão emocional nos cães. Porque, como eu falei para vocês, é um sistema compartilhado com os cães. O sistema emocional nós compartilhamos com eles, né, com os animais. Então, se a gente atua de maneira a suprimir as emoções, tanto do cão quanto as nossas, a gente nunca sabe o que vai vir depois, mas com certeza vai ser um problema agravado, tá? Então, não existe atuar num campo racional ausente de emoções. Então, o que acontece? O nosso objetivo com a inteligência emocional é que essas emoções que vêm até nós, essas emoções que nós temos, a gente seja capaz de unir com a nosso processamento e entender qual é o melhor comportamento de se ter em determinadas situações que nos acionam gatilhos importantes. Semelhanças? Tem bastante, né? Até aí, claro, galera? Certo? Vou continuando. Quem viu Divertidamente? Quem viu esse filme? Esse filme Divertidamente é um filme, ele é muito didático em ensinar a gente. E olha, é uma das maravilhas que a geração de crianças que puderam vivenciar esse filme. E nós, adultos, em ver, porque esse filme ele foi criado com base científica, né? Foi grandes estudiosos aí da ciência, da ciência das emoções, que trouxeram e tentaram contextualizar aí de uma forma didática, simplificar, né, muitos aspectos, claro, né, tem muitas coisas que foram simplificadas para trazer no contexto desse filme, mas esse filme ele consegue mostrar de uma forma tão maravilhosa que as emoções elas têm um papel importantíssimo na nossa vida e como ela nos rege. Se a gente não passa, né? Só que no filme, o que mostra? As emoções como mesa de frente, né? Então, a Riley, que é a menininha do filme, que é conduzida por essas emoções, ela não passa por um processamento racional, né? Que é a parte do processamento cognitivo que nós temos do lóbulo frontal. As emoções, elas já são espelhadas naturalmente. Mas isso é normal, porque ela está numa fase de desenvolvimento na infância, onde a capacidade de processar as emoções, ela é muito menor. A gente realmente só, né, reflete aquilo que a gente sente. Então, esse filme ensinou muito a gente sobre o papel das emoções, né? Quem lembra do papel da tristeza? Todo mundo acreditava que a tristeza não tinha uma função, que a tristeza ela era desnecessária, que a tristeza não ia levar a lugar nenhum, que a tristeza ia levar para uma situação negativa da Riley. E a alegria aprendeu o papel da tristeza e o quanto ela foi importante para conectar as pontes. Então, toda emoção tem uma função. Não existe emoção sem função. Eu não quero sentir isso. A gente não tem uma escolha das emoções. As emoções vêm. A gente que tem que aprender a processá-las e ressignificar. Guardem essa palavra, ressignificá-las. Então, toda emoção tem uma função. Não julgue as suas emoções. Sinta. O que acontece muito quando a pessoa entende inteligência, quando ela começa a aprender inteligência emocional, ela acha que é sobre controle. Acha que a emoção é sobre controle. Esqueça essa palavra, não tem nada a ver sobre controle. Isso é sobre entendimento das suas emoções. Esse é o primeiro papel que você tem que fazer.
certo? E como que a gente faz isso, né? As nossas emoções, o nosso padrão emocional, ele também corresponde ao nosso padrão de personalidade. Ele corresponde ao nosso jeito de ser, a forma que nós somos, a forma que nós realmente interpretamos o mundo, né? Então, o nosso padrão emocional também faz parte da nossa personalidade. E o que acontece é que personalidade, ela ganha uma característica de pouca flexibilidade, né? Então, a personalidade, sim, é um conjunto estável da nossa forma de ver o mundo, né? Tem um conjunto estável, mas tem aspectos da nossa personalidade que são altamente flexíveis. E um deles é a nossa parte emocional, né? Características das nossas emoções que podem ser diversificadas de acordo com a nossa competência em processá-las melhor. Tá? Então, isso se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a nossa capacidade de modelar comportamentos para que a gente seja melhor, para que a gente se desenvolva, para que a gente adquira novas habilidades, para que a gente aprenda a fazer novas coisas. Por isso que uma das coisas que vocês não podem falar jamais é: eu não tem como, já não consigo, não dá mais, não tem jeito. Não entrem na síndrome de Gabriela. Não entrem na síndrome de Gabriela. Você nasceu assim, você cresceu assim, mas não precisa ser sempre assim. Quem conhece essa musiquinha, Síndrome de Gabriela, ela é realmente uma definição do que muitas pessoas se apegam para se manter em padrões que não são saudáveis e benéficos para ela, mas para se manter numa zona de conforto, tá? Então, a gente não pode usar a síndrome de Gabriela para ocultar processos que a gente precisa olhar e se desenvolver. E é claro, é sempre uma escolha sua. Você escolhe as batalhas que você quer lutar, mas nunca use: não dá, não tem jeito. Você pode falar assim: eu não quero nesse momento trabalhar isso, não estou afim, não estou preparada, não preciso de outro suporte, preciso buscar ajuda, isso eu não quero fazer. Você pode escolher: eu não quero, mas não fale eu não consigo, porque o seu cérebro foi desenvolvido e é capaz de te levar a um estágio muito melhor, caso você use com inteligência emocional, certo? Então, não use a síndrome de Gabriela para ocultar processos de desenvolvimento. Vamos falar sobre os 4 pilares de inteligência emocional agora? Vou apagar um pouquinho os comentários. Vamos lá. Bom, os pilares de inteligência emocional, né, uma das figuras representativas da inteligência emocional é Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele escreveu o livro Inteligência Emocional e ele trouxe esses 4 pilares sobre inteligência emocional, que divide a inteligência emocional nesses 4 pilares. Vou explicar sobre eles. A gente tem, então, como a frase inicial que eu trouxe, o eu e os outros. A gente tem a consciência, a gente tem a ação. Então, o que é o primeiro pilar? A base da inteligência emocional, que é o que a gente vai mais focar aqui hoje, autoconhecimento. Não tem como a gente falar de ser melhor com o outro, de entender melhor o outro, de aceitar o outro, de melhorar as relações com o outro, se a gente não se conhece, se a gente não lida melhor com a gente mesmo. É aquela coisa, tem um quadrinho, eu trouxe vários quadrinhos aqui pra live, tem um quadrinho do Cebolinha, que ele arruma a mochila e ele fala: mãe, estou indo mudar o mundo. E a mãe dele entra no quarto dele e fala assim: e que tal começar mudando pelo seu quarto? O quarto dele estava uma bagunça. Porque é exatamente essa perspectiva. A gente não pode projetar uma mudança no mundo se a gente não olha para dentro da gente. Então, o autoconhecimento é um dos pilares fundamentais da inteligência emocional. O segundo pilar é o que a gente faz com o que a gente vê da gente. Então, ok, tô vendo vários processos emocionais que eu tenho, vários padrões emocionais. O que eu faço com isso que eu tenho, né? Como que eu vou gerenciar melhor? Que é a parte do autogerenciamento. Depois, a gente passa para o estágio de levar esse conhecimento e esse gerenciamento para a relação do outro. Então, como eu vejo o outro, né? A nossa consciência social, que a gente fala muito de empatia.
Então, a partir do momento que eu sei ver bem minhas emoções, eu consigo ver melhor as emoções dos outros. Eu consigo compreender melhor porque eu compreendo meus processos. Então, a empatia, a consciência social. Então, como eu vejo o outro, ou como eu posso ver melhor o outro. E a parte da ação que fala sobre a gestão de relacionamento. O que eu faço com aquilo que eu vejo do outro? Como eu gerencio uma pessoa que tá com raiva, uma pessoa que tá triste, uma pessoa que tá alegre, uma pessoa que tá raivosa, uma pessoa que tá, enfim, qualquer processo emocional. Como que você gerencia? Então, a gente tem esses pilares que separam entre o que fazemos e o que vemos de nós e o que vemos e o que fazemos com o que temos do outro. E a gente vai falar muito nessa parte voltada a nós, porque dentro da gestão de relacionamento, dentro da consciência social, a gente entra em pilares de empatia, comunicação não violenta. Não é o objetivo aqui agora, eu quero conectar mais questões que vocês passam no dia a dia, com treinamento de cães e com a nossa importância do autoconhecimento, tá? Certo? Ó, já recebi uma dúvida aqui bem legal e a gente vai responder ela, tá? Já. Uma dúvida da Ana Cristina, né? Cristina, a gente vai responder já a sua dúvida, tá? Vamos lá. Mais um quadrinho maravilhoso, Esse quadrinho resume o que a gente acha que tá fazendo quando tá aprendendo inteligência emocional. Muitas pessoas acreditam que vão aprender inteligência emocional para lidar com aquelas pessoas difíceis, né? Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, fala que um dos maiores requisitos, né? Um dos maiores pedidos das pessoas pro tema de inteligência emocional é: como eu lido com aquela pessoa difícil? Como eu lido com aquela situação complicada? Com aquela empresa, com aquele chefe, com aquele... enfim, né? Ou como a gente pode colocar, como eu lido com um cão reativo? Como eu lido com um cão que tem problemas de comportamento? Como eu lido com aquele cão que me tira do sério? Até os cães a gente consegue colocar nesse contexto. Por quê? Porque essa jornada envolve muito nós do que os outros. A gente só consegue, como eu falei nos pilares anteriores, a gente só consegue se relacionar melhor com o outro, a gente só consegue entender melhor o outro se a gente entende melhor a nós mesmos. Quando a gente vai ver quem está causando o bug todo na nossa cabeça, é sempre nós mesmos. Então é uma visão, assim, e ninguém tá falando, ninguém tá... Ah, mas Carla, quando acontece aquela situação que aquela pessoa faz aquilo, a pessoa... Nossa, erra, a pessoa, né, caga tudo, ou que realmente aquele chefe é um mala, né? Não tô descaracterizando coisas e características que realmente podem ser negativas. Não é sobre isso. Mas tudo que acontece com você é primeiro como você processa internamente. Entende? Como você recebe aquilo internamente. Como você identifica aquilo. Que rótulo você coloca dentro daquilo que está acontecendo. Então, isso é algo que é dentro de nós. Por isso que a gente vai voltar o nosso olhar para a parte interna. E o que faz a gente olhar melhor essa parte interna nossa? O que faz a gente entender melhor? Mindset positivo, gente. Mindset positivo não é sobre pensar positivo, tá? Assim como a gente fala dentro do adestramento positivo, o adestramento positivo não é ser permissivo. O adestramento positivo não é construir um mundo cor-de-rosa para os cães, onde não existe frustração, onde não existe estresse, onde não existe nada, só coisas boas. Não, é que a gente ensina por meio de ferramentas motivadoras, desafiadoras, a traçar limites e a construir comportamentos. Então, assim como o adestramento positivo utiliza ferramentas que estão sobre o seu controle para que você gere transformações, é a mesma coisa o mindset positivo. Mindset positivo é a gente pensar no que temos controle dentro daquilo que nós vemos e usar aquilo da melhor maneira. Porque a nossa mente pode ser nossa amiga ou nossa pior inimiga. E essa escolha é nossa, não é de mais ninguém, não é de nenhum fator incontrolável. A gente passou pela pandemia aí e a gente vivenciou isso na pele. Pessoas que, né, entraram em problemas. É claro, nós estamos numa situação que nos restringiu muito
fisiologicamente falando, nós somos animais sociais, nós estamos em situação de estresse. Só que só a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções e tentar olhar cada vez mais por aquilo que a gente é capaz de modificar, aquilo que nós temos controle, e não ficar focando naquilo que não controlamos, é a ferramenta para a gente poder ter processos cognitivos cada vez melhores, tá? Mais construtivos. Então, não é sobre pensar positivo, não é sobre coisas de só, né, vibe boa, mas é assim, eu sei aonde o meu foco pode morar, porque pode me trazer mais resultados benéficos para mim mesmo. Não adianta eu focar meu olhar em coisas que puta, me deixam ansiosa, me deixam preocupada, me deixam chateada, me deixam triste e não geram produções neurais que te colocam e te empoderam. Isso é neurociência, tá? Então, por isso que o importante é a gente focar no que a gente tem controle, no que a gente tem controle. E a gente sabe que é muito pouco que a gente tem controle, né? A pandemia mostrou isso pra gente. A gente tem controle sobre as nossas ações e sobre como nós vemos e interpretamos as ações dos outros, do mundo e do que nos acontece em volta. E a gente olha dentro do cenário, ok, o que eu tenho controle, o que eu posso usar de ferramentas? Minha caixinha pode ter 2 ferramentas, mas são as 2 ferramentas que eu tenho, é as 2 ferramentas que eu vou usar. Uma frase que eu gosto muito é: o mundo não te deve nada, o mundo não te deve nada. O mundo não tem que cumprir as suas expectativas, o mundo não tem que te dar aquilo que você acha que é melhor, o mundo não tá aqui para te servir, você que está para servir o mundo. A partir do momento que você olha melhor dessa maneira, você fala, então talvez eu que tenha que realmente me adaptar e me ajustar e construir da melhor maneira o mundo que eu quero para mim, para que eu quero para o próximo. Então você tem que focar naquilo que você tem controle. Tá? E a perspectiva que te mais impulsiona e que não te paralisa. É normal a gente ver situações e a gente se deparar. Por que os noticiários, eles só têm informações negativas? Por que os noticiários são cheios de coisas negativas? Vou ativar os comentários aqui um pouquinho. Por que vocês acham que os noticiários são cheios de informações negativas? Por que a TV reproduz tanta informação negativa? Sim, parte da realidade, uma perspectiva da realidade voltada para uma vertente negativa. Nosso cérebro, ele é primitivo, tá, gente? Então, a gente evoluiu aí milhares de anos. Nosso cérebro, a gente se desenvolveu, só que o nosso cérebro, ele ainda tem estruturas muito primitivas para quando a gente precisava lutar com os animais para sobreviver, quando a gente era das cavernas, da savana africana, onde a gente tinha riscos de ser comido por leões, sabe? O nosso cérebro primitivo, ele se mantém as estruturas e a gente tem um alto viés de negatividade. Nossa mente, ela é preparada para ver o negativo. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro, ele quer ver o negativo, ele busca o negativo porque ele quer nos proteger. Só que hoje a gente não vai dormir, acordar e ser comido por um leão. Só que o sistema de comunicação e tudo que nos prende constrói informações de alerta para te manter preso dentro de um sistema negativo. E que te coloca e te paralisa, onde você vê sem controle. Nossa, tá tudo uma merda, tá tudo errado, tá tudo cagado. E o que você faz? Paralisa. Você se vê sem ação. Quer máquina de maior de poder de controle de pessoas do que paralisá-las pelo medo? Só que a única pessoa que pode se destravar é você mesmo desse sistema. Se você para de olhar os sistemas que te paralisam e te olhar os sistemas que te impulsionam. E aí as pessoas vão olhar para a internet, vão olhar para o digital e falar, nossa, na minha época não tinha, não era assim. Que bom, use a seu favor. Que nem falar, é rede social, ela tem sim e leva as pessoas para uma vertente perigosa e que sim tem que se ter atenção.
Só que você pode usar isso aqui muito bem como um filtro do que você absorve. O que você vê quando você abre o seu Instagram? Que tipo de informação você entra em contato? Você entra em contato com aquele corpo que você não tem e que você quer ter? Você entra em contato com pessoas que têm aquilo que você não tem? Você entra em contato só com o aspiracional, sem ser pessoas que te empoderam, que te façam sentir melhor, que falam, pô, eu vou lá, vou fazer, vou acreditar em mim, que te coloque numa mentalidade melhor sobre si e sobre o mundo? É um filtro, gente. Eu não vejo TV. Eu não vejo TV. Porque pra mim, tem pessoas que veem TV e se afetam menos. Que conseguem ver e pra mim me afeta. É aquilo que eu falei, a importância de entender gatilhos. Pra mim, TV é um gatilho de tipo... Nossa, eu fico horrorizada quando eu vejo TV. Então eu não vejo TV. Faz anos e anos que eu não vejo TV. Então, pra mim, é muito mais saudável. Eu sou alienada por isso? Não sei se eu sou alienada, é um alienado bom, porque eu me impulsiono a fazer as coisas ao invés de me paralisar. Porque se eu me paraliso diante daquela perspectiva, pra mim não faz bem ver. Para outras pessoas pode ser bom, pode ser importante, porque aquilo te dá emoções impulsionadoras, por mais negativas que seja. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vejo um conteúdo de enforcador, quando eu vejo um conteúdo de um adestrador que usa punição, quando eu vejo vídeo de adestrador punindo o cachorro e ganha sucesso, isso me impulsiona. Isso me gera emoção negativa, raiva. Me gera uma emoção negativa, raiva. Só que eu uso para me impulsionar. Eu uso porque eu tenho controle. Dentro do meu controle, o que eu posso fazer? Eu posso produzir mais conteúdo. Eu posso fazer mais vídeo. Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso. Eu tenho que fazer um assunto sobre isso. Eu preciso entregar mais. Então, entende? Eu acesso uma emoção negativa a partir de um conteúdo, mas uso isso para me impulsionar a fazer aquilo que tenho controle. Tá? Então, foca no que você tem controle. Lembrando, gente, caixinha de perguntas tem aqui que no final a gente vai falar sobre elas, tá? Então, a visão pessimista e reativa aniquila nosso potencial criativo, tá? Existem, de novo falando, né? Personalidades. A gente tá entrando dentro de um aspecto que é mais do que querer, tá, gente? É mais do que querer. Para algumas pessoas pode exigir um esforço maior do que para outras. Tem pessoas que têm alguns aspectos da personalidade que proporcionem um viés melhor de amabilidade, um viés mais positivo de estabilidade emocional, mas isso não significa que as pessoas que podem ter aspectos da personalidade que são mais reativos ou negativos, como a neurociência chama índice de neuroticismo, isso não significa que essas pessoas não possam transformar os seus aspectos de uma melhor maneira. Tá? Entendendo exatamente aonde ela pode lucrar com essa mudança, né? Aonde ela pode trabalhar e, né, fazendo exercícios de autoconhecimento para entender como eu transformo esse tipo de emoção e sentimento a respeito disso para que possa me impulsionar, para que me traga comportamentos produtivos, comportamentos e respostas àquelas emoções de maneira mais positiva, tá? Então, potencial criativo, entenda que é a sua entrega mais valiosa. Você veio ao mundo, né? Como eu falei, o mundo não te deve nada. Você deve mais ao mundo do que ele te deve. Ele não te entregou um mundo pronto para você usufruir e seguir conforme suas expectativas e seu controle. Mas você está no mundo para entregar tudo de melhor que você tem, seu potencial criativo, toda a sua qualidade de indivíduo que todos nós temos. Então, quando você consegue ir para uma perspectiva mais produtiva, com uma visão mais positiva, você consegue entregar seu potencial criativo. Mais uma vez, o exemplo que eu dei em relação à questão de quando eu vejo o conteúdo de um adestramento punitivo, ou até quando eu vejo dúvidas, né? Como eu compartilhei com vocês nos stories essa semana, um comentário que eu recebi de um vídeo de antes e depois do passeio. Então era um vídeo em que o cachorro estava tensionando a guia antes e o depois ele estava passeando com a guia relaxada, explorando, andando à frente do tutor, mas sem tensão na guia. E uma pessoa comentou que aquele vídeo estava errado, porque o cão estava sem liderança, o cão não estava olhando para o tutor, o cão estava andando colado ao lado. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, esse mundo está perdido.
Olha só como uma questão de perspectiva. Esse mundo tá perdido, mas esse pessoal não sabe nada de cão, mas olha só que absurdo. Gente, não, tá tudo bem. Ninguém avisou, ninguém ensinou as pessoas o que os cães precisam com a melhor forma. Muito pelo contrário, o que a mídia ensinou sobre os cães é totalmente contrário do que a ciência fala hoje. Então, meu papel, a partir do momento que eu vejo um comentário desse, dá uma emoção negativa em mim, de tipo, puta, cara, não é isso, não tem nada a ver, sabe? Mas eu uso aquilo para me potencializar. Como eu gerencio isso? Impulsione e uso a empatia de tipo, essa pessoa não sabe, essa pessoa ninguém explicou para ela. Tem pouquíssimas pessoas fazendo isso aqui, explicando o que existe da ciência do comportamento animal, do que os cães precisam. Tem pouquíssima gente que sabe, pouquíssima. E pouquíssima entregando conteúdo. Então, eu tenho que entrar nesse lugar de vem essa emoção negativa, mas e aí? Vou usar para me impulsionar? Fui lá, respondi, fui lá, fiz outro vídeo explicando, gravando meu áudio para demonstrar isso. Então, eu tô tentando trazer algumas situações do dia para que vocês entendam como que a gente pode aplicar e usar como potencial criativo nosso, a partir de uma mudança de perspectiva, tá? Vamos lá. E olha, essa frase é uma das mais importantes, assim, durante a live. Vou até desativar o comentário, porque quem quiser printar, printa, né? Lembrando também que depois da live eu quero que vocês postem o print da tela de qualquer momento da live, tá? Qualquer hora que vocês quiserem printar a tela, posta nos stories de vocês, me marcam, deixem os seus insights que eu gosto de recompartilhar nos meus stories, todo mundo que esteve aqui presente, tá? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, a gente está em processo contínuo de desaprender e reaprender. É um convite. E por que a inteligência emocional é tão importante, principalmente quando a gente está falando de cães? Porque a gente está fazendo um convite para a pessoa desaprender tudo que ela achou que ela sabia. Para ela reaprender uma nova forma, de novas estruturas, com outras crenças, com outras construções, diferentes daquilo que ela recebeu na vida dela. Aquela pessoa, quem viu meu post essa semana falando sobre os homens e as emoções, a supressão emocional, engole esse choro, não é só os homens que passaram, mas nós mulheres também, né? Então a gente não viveu essa perspectiva, estamos sendo convidados a viver essa perspectiva por meio dos nossos cães. A gente tem que desaprender tudo aquilo que nos ensinaram, líder da matilha, tem que mandar, tem que impor, a gente tá desaprendendo para reaprender. Então, como é que eu faço agora? Se eu não vou gritar, se eu não vou falar não, se eu não vou me impor? Ah, você vai reforçar, você vai motivar, você vai gerenciar. Então, o que acontece, uma das grandes qualidades nossa é essa capacidade de reaprendizado. É estar aberto ao aprendizado contínuo, a sempre fugir da zona de conforto. Um neurocientista que eu gosto muito e admiro o trabalho, Pedro Calabres, fez uma palestra só com esse nome, Acomodação é Morte. Homer Simpson é o símbolo da preguiça, né? Acomodação é morte. Toda vez que a gente se acomoda de algum aspecto, de alguma coisa, a gente morre por dentro, alguma parte de nós morre. Então, a partir do momento que, eu não consigo treinar meu cão, não tem jeito, morre uma conexão que você poderia construir. Toda vez que você fala, não, já sei de tudo, já aprendi tudo, morre uma capacidade sua de ver um mundo que você se impediu de ver. Toda vez que você não se abre a um processo de sair da zona de conforto, você se acomoda dentro de uma perspectiva única. E entendam que sair da acomodação, ela exige que a gente conflite com várias situações e que a gente passe por diversas emoções nada agradáveis. Raiva, medo, tristeza, né? Porque sair da zona de conforto é difícil.
É difícil. E as pessoas acham que coragem é ausência de medo. Como que você faz isso? Você não tem medo, não? Todo mundo tem medo. Se não tiver medo, é tolo. É tolo. O medo, ele é pra gente ultrapassar, não pra gente não sentir. Pra gente falar, puta, tô com medo, tô triste, tô... Beleza, o que eu posso fazer diante desse cenário, tá? Então, por exemplo, hoje de manhã foi muito difícil pra mim acordar. Eu tive que acordar 4h30 da manhã pra correr. Eu falei, não, gente, para com isso, eu quero dormir. Quero dormir. Mas uma coisa que me motiva é poder sentir o prazer de ter saído da minha zona de conforto. E o selo Bino de Cilada é para as fórmulas prontas, tá? Aqui eu tô trazendo base para que você... É muito a ponta do iceberg, gente, entenda? É a ponta do iceberg de um conhecimento muito profundo e muito amplo. Aqui é um convite, é como se fosse eu estivesse fazendo uma cartinha, um convite para você. Se estude inteligência emocional. Aplique aquilo que você quer aprender e que você acha que não é para você, mas que você tem um interesse genuíno em aprender. Putz, eu quero tanto melhorar o comportamento do meu cão, eu quero tanto... Se você quer, você faz. Você pode, você tem ferramentas para isso internas, mas depende muito da sua condição, né, de se empoderar daquilo que você tem de estrutura para modificar comportamentos, o seu próprio comportamento. Só que isso não é uma fórmula pronta. Eu não estou falando para você exatamente o que você tem que fazer, exatamente como você tem que pensar, exatamente esse passinho depois desse, porque esse é um processo individual. Eu posso te falar a estrutura, as perspectivas, né? Mas eu não posso te dar um passo que só você pode trilhar e que exige muito o seu autoconhecimento. Fórmulas prontas, ela é contraintuitiva ao seu autoconhecimento, porque você compra a fórmula de alguém e você não aprende a aplicar, tá? Então saiba sempre olhar para dentro para não comprar fórmulas prontas, mas comprar aquilo que funciona melhor para você, certo? Eu ativo comentários e depois eu tenho que desativar de novo. Bom, aqui embaixo, ó, tá escrito corpo e mente não estão separados. Corpo e mente não estão separados. O que muitas pessoas acreditam é que quando elas trabalham com a mente, elas não cuidam do corpo. Ou se elas cuidam do corpo, elas não cuidam da mente. Uma coisa tá aliada à outra. Assim como eu falei que o nosso cérebro ele é um sistema interligado, tudo conectado, tudo gira em volta, os dois hemisférios se conversam, se conectam, e que não existem funções distintas. Não existe você trabalhar com o corpo e não trabalhar com a mente, ou trabalhar com a mente e não trabalhar com o corpo. As duas coisas precisam andar juntos. Então, por exemplo, aqui eu coloco sobre os neuropeptídeos. Todo pensamento que você tem produz neuropeptídeos. Todo pensamento que você tem produz neuropeptídeos. E aonde vão parar esses neuropeptídeos? No seu sistema imunológico. Mais uma comprovação científica que a qualidade dos seus pensamentos, ou seja, do seu processamento das emoções, afetam a sua vida e afetam o seu corpo. Porque a informação do seu pensamento que contém esse neuropeptídeo vai influenciar seu sistema imunológico, a sua saúde. É claro, gente, aqui ninguém tá falando que é só pensar, né, coisas legais, que aqui não estamos falando de uma coisa ou outra, é um sistema de ações. Por exemplo, dormir. As pessoas, elas subestimam o poder de ter uma boa noite de sono. Se você não dorme bem, você impede que aconteça uma limpeza nos seus neurônios. Quando você dorme, então durante o nosso funcionamento cerebral, quando a gente está acordado, os neurônios produzem uma toxina. E eles limpam essas toxinas durante o sono, né? É um subproduto, né, das nossas sinapses, é uma produção de toxinas. A hora que o cérebro vai se limpar é a hora que a gente dorme. É como se fosse, imagina,
Vamos pensar numa situação aqui que precisa de manutenção diária, banho, ou precisa de... Pensa numa piscina que ela tá lá limpa durante o dia, só que durante o dia cai água da chuva, cai folha, entra pessoas, sai pessoas, e aí no final do dia acontece aquela limpeza clássica para no dia seguinte ela tá novinha em folha. Pensa assim. Então, você precisa ter uma boa noite de sono para limpar as toxinas do seu cérebro. Se você não dorme bem, não tem como você ter autocontrole, não tem como você ter inteligência emocional. Então, pensa na seguinte situação. Vamos dar um exemplo. Você tá no trânsito, depois de uma noite mal dormida, no dia seguinte você se entupiu de fast food, vem um cara e te fecha no trânsito. Puta, você já tá cansado, você já tá com a gordura lá em cima, você vai ser muito mais explosivo. Agora pensa você na mesma situação, olha só, mesma situação, alguém te fecha no trânsito. Só que você tá comendo bem, você tá se alimentando bem, tá? Alimentação, gente. O intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro, nosso intestino. Então, alimentação, ninguém tá falando que você tem que comer ou não, mas alimentação saudável é importante pra gente. Não é sobre corpo, não é sobre padrão estético, é sobre a nossa saúde. Se a gente quer viver bem, se a gente quer viver muito, a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo. Tá tudo conectado, né? Aqui o exemplo dos neuropeptídeos no nosso sistema imunológico é um dos aspectos de conexão. Então pensa na endorfina quando você faz exercício físico. A endorfina é liberada pela hipófise no seu cérebro. Aquela animação que você sente depois de uma atividade física, aquela coisa gostosa, é a endorfina que não é que o seu corpo produziu, saiu do seu cérebro. Tá tudo comunicando. Então a gente tem que pensar que tudo que a gente faz em prol do nosso bem afeta a nossa saúde e a nossa capacidade de inteligência emocional. Então imagina a mesma situação de você ser fechado no trânsito depois de ter dormido bem, comido bem e você acabou de sair de uma atividade física. Puta, o cara vai te fechar, você vai fazer assim, deixa ele, não é? Não vai ser diferente? Vamos para o exercício de autoconhecimento emocional. Vamos para o exercício de autoconhecimento emocional. Vou responder as dúvidas já, tá? E falar sobre conexão com treinamento de cães, tá, gente? Vou fazer essa conexão. Vou concluir esse conteúdo pra gente voltar mais para aspectos da inteligência emocional. Em breve a gente vai fazendo as conexões com o tema dos cães e para as respostas de dúvidas, tá? Lembrando que o pontinho de interrogação que tem aqui embaixo tá aberto para vocês deixarem as questões de vocês. O print na tela, os coraçõezinhos também, para que vocês possam depois no final, certo? Então vamos fazer um exercício de autoconhecimento emocional. 3 aspectos que, se a gente avalia, a gente consegue entender como a gente reage a determinadas situações. Olha só. O primeiro aspecto, quão rápido o seu pavio explode. O segundo aspecto, quão fundo você vai. E o terceiro aspecto é quanto tempo você leva para voltar. São 3 pontos de avaliação. Então vamos usar um exemplo aqui. Vamos continuar usando o exemplo do trânsito, do tráfego, né, urbano, que é sempre um caos e é o que mais gera estresse. Vamos na situação, se alguém tiver exemplos e quiser colocar na caixinha de pergunta, coloca que a gente faz o exercício colocando e usando o exemplo, tá? Então, quem quiser trazer o seu contexto de cenário estressor, coloca aqui na caixinha de perguntas que depois a gente volta para esse exercício e aplica, tá? Quão rápido o seu pavio estoura? Vamos supor que você tá saindo de casa atrasado, você tá indo para uma reunião super importante. Você já tá atrasado. Aí você sai de casa, o seu pneu furou. Ou, se você pega ônibus e transporte público, você entrou no ônibus já atrasada e o ônibus pifou, parou de funcionar. O que você faz? Como você aciona a emoção nesse momento? Você pode ter certeza, a mão começa a suar, a gente já fica, o coração já bate acelerado, já estamos passando por aquele processamento emocional lá do tubarão que eu falei. Olha o tubarão aí da vida moderna. Você já começa a fazer
puta que pariu, né? Você já começa a entrar naquele cenário de, né, saiu do seu controle. Você já vai estourar ou você vai conseguir manter a calma? Quão rápido o seu pavio vai estourar? Então, assim, já viu o pneu furado, você já vai falar assim, puta, você já vai estourar. Ou você vai tentar buscar medidas antes de estourar? O segundo aspecto, quão fundo você vai? Então, vamos lá, você explodiu. Puta merda. E aí, você fica remoendo aquilo. Mas estourou meu pneu justo agora, mas agora justo eu tô atrasada pra uma reunião, mas meu Deus do céu, eu não podia ter estourado agora. Ai, que caramba, meu Deus do céu, tinha que acontecer comigo. Isso acontece comigo? Lógico que acontece comigo. Tinha que acontecer comigo. Esse é o segundo aspecto. Você vai lá e mergulha. Você já explodiu, você vai lá e, sabe, você cava o seu buraco. Você mergulha. E o terceiro aspecto é quanto tempo você leva pra voltar. Então você foi lá, cavou o buraco, entrou no buraco, e aí, como é que você sai dele? Vamos lá. Puta, você remoeu, mas veio lá, trocou o seu pneu, ou o ônibus voltou a funcionar, tudo regularizou. Como é que vai ficar seu dia depois? Você vai ficar bem? Você vai falar, bom, resolvido, tudo certo, a reunião atrasei, não tem o que fazer, já resolvi, já passou. Já passou mesmo? Ou você vai ficar assim, nossa, meu dia vai ser uma bosta. Ah, meu dia já vai ser uma bosta, meu dia já vai ser ruim, meu dia vai ser... não, você fica o dia inteiro. Você vai chegar à noite remoendo o que você viveu de manhã. Esse é o terceiro aspecto, de você demorar para voltar. Certo? Vamos lá, vamos mais um. Uma técnica para vocês agora. Uma técnica para vocês. Técnica do PROR, tá? Anotem essa técnica. Podem dar print na tela também. Técnica do PROR, uma técnica simples, fácil, acessível para você poder aplicar um pouco da inteligência emocional. Lembra que eu falei que a inteligência emocional, nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, conhecer, reconhecer e poder gerenciar os nossos comportamentos. A gente não controla as emoções, a gente gerencia as nossas ações em relação àquelas emoções. Eu senti raiva, vou lá, escrevo o que me acionou a raiva. Não preciso agir com base na raiva, porque nós temos a conexão entre o sistema límbico e a parte frontal, que podem, ser amiguinhos e falar assim, tô com raiva. Não preciso agir com a raiva, né? Então a gente não precisa agir com essas emoções. A gente pode usar a técnica do PROR. Deixa eu tirar a luz. Pronto, voltei. Tava com a luz amarela aqui meu celular. Quando chega a noite ele fica com a luz amarela e fica ruim para fazer live. Então a gente pode usar a técnica do PROR, tá? Então entendam que vocês têm as suas emoções, vocês não vão suprimi-las, mas você vai agir da maneira mais inteligente de acordo com a situação, tá bom? Então o que a gente usa no PROR? Pare, reflita, observe, responda. Seu chefe foi lá, que nem eu recebi na caixinha de perguntas essa semana. Aí como eu lido com o meu chefe que, me trata mal? Ou então até voltando para a questão dos cães, né? Vamos usar a questão dos cães. Como eu faço quando meu cão reage? Puta que pariu, ele reagiu, ele foi lá, atacou, avançou, reagiu. Beleza. Para. O que você vai fazer? Para, né? Afasta do estímulo, para. Reflete. Não age por impulso, não xinga o outro, não xinga o cão, não vai falar não vai. Para, afasta do estímulo, reflete. Aonde foi o erro? A pessoa passou muito perto, o cão passou muito do lado, ou eu passei numa rua muito estreita. O que aconteceu nessa situação? O que aconteceu nesse cenário? Observe o cenário. Usa a parte cognitiva, observe o que aconteceu. Foi um evento inesperado? Foi a situação de saída? O que foi que gerou esse tipo de reação?
e depois você vai responder de acordo de quando for para responder. No caso de um chefe, aí você, depois de fazer uma observação, você responde de fato aquilo que ele está falando, né? Então não responda de imediato. Isso não significa que você tem que ser passivo, tá? Isso não tem nada a ver com passividade, de ser uma pessoa que engole sapos. Não tem a ver com isso, não tem nada a ver com engolir sapos, mas de agir de maneira mais inteligente para você. Porque você ser combativo excessivamente, você ser uma pessoa reativa excessivamente, não te traz ou não vai te trazer resultados frutíferos. Vai te trazer uma percepção muito negativa para os outros. Ela é brava, ou ela é raivosa, ou ela é isso, ela é aquilo. Ou também o contrário, se você não fala o que você sente, ou se você não expressa suas opiniões, todo mundo sobe em cima de você, todo mundo pisa na sua cabeça, porque você não sabe estabelecer limites. E aqui a inteligência emocional é exatamente saber andar no equilíbrio. Inteligência emocional, pense, equilíbrio. Equilíbrio não é sobre você, bater e reagir, e também não é sobre você, vou fingir que tá tudo bem. Não. Você precisa fazer o PROR, precisa refletir, precisa observar, e é sim responder. Olha, o que pode acontecer? O que aconteceu comigo, até dando um exemplo. Fazer uma situação onde eu fui incompreendida pela pessoa com quem eu tava conversando. E aquilo me trouxe uma emoção tão ruim, gente, uma emoção tão ruim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu me senti desamparada, sozinha, me deu uma sensação muito ruim. Eu queria responder a pessoa, eu tentei gravar um áudio 5 vezes, porque eu tava tentando responder pra pessoa e toda vez eu era pega pela emoção da raiva e começava a usar palavras que não iam ser agradáveis para aquela pessoa. Por mais que o nosso senso de justiça fale que ela merece, mas é porque a gente está sendo domado por uma situação de raiva. E aí eu tentava gravar, eu falava, puta, não tá legal, cancelava o áudio. De novo, cancelava o áudio, não tá legal. Eu não conseguia expor sem ser tomada pela raiva, eu não conseguia me expressar devidamente sem ser tomada pela raiva. O que eu fiz? Resolvi falar assim, eu não estou, agora eu tô muito chateada, eu não vou conseguir te responder agora, depois a gente conversa com calma. Pronto. Quando chegou a noite que eu fui conversar com a pessoa, eu conversei sorrindo, gente. Porque depois a gente vai ver que a situação pequena, depois a gente vai ver nem precisava disso tudo, nem precisava colocar um monte de julgamento em cima porque fui tomada pela raiva. Aí eu consegui expor minha visão de uma forma tão simples. E olha, eu fiquei pensando várias vezes, se eu tivesse mandado os áudios com a raiva dentro de mim, aquela pessoa ia ficar extremamente sentida e magoada, e eu poderia fazer algo totalmente desnecessário. Então, responda depois de passar por uma reflexão, observação, tá? Sempre dê tempo. Sabe aquela coisa, conta até 10? Conta até 10 é uma técnica que a gente conhece, a gente aprende e ela tem base científica. Por quê? Esse contar até 10, imagina que é o seu sistema límbico se conectando com o seu lóbulo frontal. Porque você dá tempo da informação da emoção ser processada, né? Porque a emoção, como eu falei, a emoção é rápida. Ela vai te pedir respostas rápidas. Sua alteração fisiológica vai pedir que você haja rápido. Só que essa ação nem sempre é a mais inteligente. Porque lembra que o nosso cérebro é primitivo? Então contar até 10 ajuda, porque você dá tempo para conectar as informações do seu sistema límbico com a sua parte frontal, tá? Um ponto importante que eu quero falar aqui é sobre perspectiva. Perspectivas. Quebrar a dualidade. Eu falei no começo da live o quanto é importante a gente quebrar dualidades. A gente tem o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores. Cada um de nós tem uma história totalmente diferente. Você jamais vai passar pelo que eu passei ou sentir o que eu sinto. Você pode entender o que eu sinto porque você se reconhece na alegria, você pode entender o que eu sinto quando eu tô triste, porque você tem momentos de tristeza, você pode saber reconhecer emoções, mas você não pode sentir o que eu sinto, você não vive o que eu vivo e você não tem a minha perspectiva. Eu não tenho a perspectiva sua, nem de ninguém.
Então, eu não posso acreditar que o mundo tem que agir de acordo com a minha perspectiva e achar que existe um mundo entre certo e errado, entre dualidades. Não divida o mundo entre certo e errado, entre isso é bom ou ruim. Cada pessoa tem seu sistema de crenças e seus valores. Existem sim coisas e situações e processos que podem ser mais construtivos para o mundo, né, para nossa visão de mundo, para ajudar novas pessoas, mas não existe só uma perspectiva. E nem toda perspectiva que a gente está vendo, que por melhor que seja, de boas intenções, pode ser de fato a melhor. A gente vê o mundo de acordo com os nossos óculos. Cada um tem seu próprio óculos que vai enxergar o mundo. É como se fosse um prisma. É esse prisma. O prisma reflete uma luz branca nítida e quando vai para o outro lado faz um arco-íris, porque a luz branca é todas as cores. Só que às vezes você vê uma, às vezes você duas, às vezes você só vê o branco, mas é de todas as cores. Então, entenda que são prismas e o mundo, e tira do mundo a visão de dualidade, assim como na questão do viés de negatividade. Ai, dá tudo errado, esse mundo tá errado, tá péssimo, só guerra, só tristeza. Será? Tem gente se ajudando, tem gente chamando, não tem gente usando a internet para fazer coisa boa, não tem gente evoluindo. Olha o assunto que a gente tá falando. Você acha que há 5 anos atrás a gente já tá conversando sobre isso? Há 10 anos atrás a gente já tá conversando sobre inteligência emocional? Você acha que há 10 anos atrás a gente já tá falando de adestramento positivo do jeito que a gente tá falando hoje, com a abertura que a gente tem, com a abertura das pessoas sobre isso? Será mesmo que tá tudo tão pior? Por isso que quando você abre as perspectivas e você vê que o que você vê do mundo tem muito mais acontecendo, você consegue ver que se agarrar e se apropriar de uma verdade não é nosso papel. E nem julgar. Então a gente pode sim e deve defender as nossas crenças, aquilo que a gente acredita ser melhor pra gente. Mas a gente não pode impor e apontar o dedo com o outro, tá? Então é super importante que a gente entenda isso. Agora vamos falar do cenário de reatividade. Tampou o texto aqui, eu não consigo me mexer. Mas enfim, aqui tá escrito, eu vou pegar aqui o que tá escrito pra vocês. Pra vocês saberem o que tá escrito nessa parte que tá tampando. A gente tem uma visão distorcida e subestimada sobre nossas próprias competências, que são totalmente treináveis. É aquilo que eu tava falando antes, né? Quando a gente acredita que eu não consigo, ou eu não dou pra isso, porque a gente se deixa domar por sabotadores, por mensagens de insegurança, de insatisfação, ao invés da gente se apropriar daquilo que a gente quer e tomar ações que são melhores e produtivas, a gente se acolhe dentro de uma situação que nos diminui e nos subestima. E a gente pode adquirir competências, porque nós temos capacidade não só de treinar os nossos cães, como nos treinar. Por isso que você precisa estar alinhado para que você consiga treinar o seu cão. Se você não se sentir potência, como você vai trazer potência para o seu cão? Já foi feito um estudo científico sobre o estresse, o cortisol, como ele é cada vez mais unido de tutores e cães. Então, se você está em estresse, o seu cão também tá. E esse cortisol vai sendo cada vez mais unificado, porque o estresse ele é compartilhado. Se você não trabalha uma melhor inteligência emocional sua, se você tem um cão, como a gente tem muitas dúvidas aqui de reatividade, se a gente tem um caso de reatividade e eu treino muitos casos de reatividade e a coisa que eu mais faço é o treinamento com o cliente. Quantos clientes eu pego numa situação extremamente o cliente reativo? Porque está num estado tentando, prever que o cão não reaja, sai em estado de alerta, em estado meio já assim. Se você sai num cenário de estresse com o seu cão já assim, esperando o próximo perigo, você não acredita que seu cão está sentindo essa energia, entendam, essa energia que você transmite pela sua linguagem corporal, pela sua expressão facial, pelo seu tom de voz, pela tensão da guia, de todas as formas possíveis e como já foi feito estudo pelo próprio cortisol, né? Então, assim, e aí as pessoas ficam se apegadas aos erros sem ver que os erros são mestres, não prisioneiros. A gente acha que o treinamento é isso aqui, ó.
A gente acha que o treinamento é o quê? É um gráfico ascendente, assim, ó, só sobe. Uma expectativa assim, ó, é daqui pra cima só. Só que quando o treinamento é esse bololô aí, ó, esse novelo de lã, na verdade, é como que a gente vê os problemas, né? Porque a gente acha que a gente tá fazendo um negocinho só, que a gente tem um probleminha só, mas a gente vai olhar os sintomas, ou a gente vai olhar realmente o problema, é um novelo de lã. E o treinamento, quando a gente começa a construir, a gente também vai descobrindo outros problemas. A gente vai descobrindo outras questões para se trabalhar que não são só, que não é só, é a reatividade, mas qualidade de vida, bem-estar, rotina, relacionamento, estimulações. E esse gráfico não é um ascendente, é um gráfico assim, ó. O gráfico realmente de um treino de um cão reativo ou qualquer outro é um gráfico que sobe, desce, só que ele vai subindo e descendo, ele vai criando um gráfico ascendente, só que ele é cheio de picos e vales, porque você vai errar várias vezes, o seu cão vai errar várias vezes, você vai voltar algumas casinhas, o que diferencia a sua consistência. Se você se apega ao erro, à frustração, você esquece de se reforçar. Você se pune muito mais do que você se reforça e você desiste do treinamento. Quantos casos eu peguei de clientes que já tinham desistido de treinar seus cães? Porque passaram por outros adestradores, só que a frustração que eles experienciavam era tão alta que eles desistiam. O cão tinha evoluído muito. Eles me contavam na primeira aula tamanho da evolução do cão, só que a cara dos clientes, a fisionomia deles era de frustração, porque eles não experienciaram o processo gradativo, evolutivo e não se reforçaram por isso. A gente não fala para reforçar o cão para cada acerto, a gente não fala de ser gradativo e comemorar as vitórias. Que horas que esses tutores, os clientes, você se reforça por aquela vitória e o quanto você não se martiriza a cada derrota, a cada erro do seu cão, o quanto você não descaracteriza toda a sua história e trajetória com o seu cão por conta de uma falha, mas o quanto você foca no que você quer e vai e continua no caminho. Então, por exemplo, você tá treinando, você tem um cão reativo, tá? Vamos supor que você tem um cão reativo. Vou até responder a dúvida aqui, vou pegar a dúvida, ó. Como lido com a frustração de treinar um cão reativo? Vamos usar essa dúvida da Ana. Porque essa dúvida a gente vai destrinchar ela e entender o que a gente faz. A gente tem uma frustração, um cão reativo. Putz, eu tenho um cão reativo. Eu entendi que eu tenho um cão reativo. Eu estou num cenário de eu enxergo o problema. Primeiro passo. Segundo passo, eu preciso entender o problema. Você não trata a reatividade sem entender. Você não melhora seu comportamento, seus hábitos alimentares, se a gente está falando de inteligência emocional, sem entender. Você não trabalha nada sem entender. E você tem que procurar ajuda. Eu vou procurar suporte, preciso de suporte. Que suporte que eu preciso? Vai ser eu mesmo, eu vou comprar curso online, eu vou assistir os conteúdos, eu vou aprender, eu vou me alimentar de informações para que eu possa ganhar conhecimento e entendimento sobre reatividade. E vou aplicando aos poucos. Aí você começa a aplicar. Pô, dá certo, legal. Você tá treinando seu cão em casa, ele tá respondendo, tá motivado, melhorou bastante coisa na rotina. Aí você sai para passear com ele, ele reage. Bom, qual era o cenário anterior que você tava mesmo? O cenário anterior você nem entendia a reatividade, você nem sabia o que você estava fazendo. Agora você está entendendo e você está construindo. Só que ele continua errando. Você vai avaliar o que eu posso fazer para evitar esse erro que aconteceu. E eu não posso descaracterizar meu processo e nem a evolução do meu cão. Que muitos clientes fazem. Cachorro errou. Ai, Carla, não tá dando certo. Nossa, não tá dando certo, tá tudo errado, ele não melhora. Pô, semana passada tava ótimo, ele respondeu super bem, ele foi bem diante dos estímulos e tal, mas a pessoa pega o erro, abraça o erro, acolhe o erro e fala, eu sou o erro. Então,
esse é o problema, a gente se apega tanto à frustração e a gente não cria marcos de vitória, marcos de progresso, a gente não cria clareza sobre a nossa evolução e sobre a nossa trajetória. E o treinador, o papel do treinador entra muito nesse momento como alguém que faça olhar para a história que está atrás, para o que foi construído, para o processo que você veio. Então você lida melhor com a frustração entendendo que faz parte o erro. O erro vai fazer parte. A gente vai evitar o máximo possível, a gente vai gerenciar o máximo possível, mas o erro vai acontecer, tá? Isso é inerente, assim como você vai acertar. Valorize os acertos. Deixa eu tirar a pergunta aqui. Deixa eu ver aqui mais coisas. Você acredita que cães medrosos deflagram situações complicadas, outros cães vêm atrás? Opa, e como? Bom, se o cão... Imagine que esse cão, ele tem o tubarão. Lembra do exemplo que a gente deu do tubarão? A gente só de ver a sombra do tubarão, a gente não precisa ver o tubarão completo para já entrar em sistema de alerta. Porque um tubarão já é notoriamente pra gente um risco, certo? Só que a perspectiva nossa sobre os cães, é aí que vem a empatia. A gente ganha uma perspectiva sobre o cão, a gente nunca vai ser o cão, a gente nunca vai entender o que passa na cabeça dele e por isso a gente pode criar uma empatia em que ele veja alguns estímulos como algo como se fosse o tubarão pra gente. Pra gente pode ser só um cão, pra gente pode ser só uma moto barulhenta, pra gente pode ser só uma pessoa correndo. Mas e pro nosso cão? Dentro da perspectiva dele, de todo o processo dele, se ele é um cão reativo a esses estímulos, ele não vê só como uma moto, ele não vê só como uma pessoa, ele não vê só como um cão, ele vê como um sinal de alerta e de estresse. Logo, ele vai poder cada vez mais deflagrar a distância. Tem cães que só pelo cheiro já podem se imaginar numa situação complicada. Então, imagina você, vamos dar um exemplo nosso, imagina que você tem pavor de barata. E aí você acaba de entrar num lugar, num quarto fechado que tá com cheiro de, sabe, inseticida de barata? Aquele cheiro forte. Você entra na sala, você fala, eita, você já começa a estar numa situação meio alerta, porque, pô, tá com cheiro de inseticida, é porque deve ter barata aqui. É a mesma coisa com os cães, porque, como eu falei, o cérebro, né, ele vai tentar proteger da dor, proteger daquilo que é perigo dentro da perspectiva daquele animal. Se vai tentar proteger, ele vai entender todos os sinais que esses gatilhos, esses estímulos trazem. Cheiro, cor, movimento. Tem cão que eu treino de reatividade com outros cães que são reativos a pessoas com sacolas. Por quê? A sacola que a pessoa segura parece uma guia ou parece que está segurando um cão. Porque a similaridade pode fazer com que o cão vá generalizando situações para se proteger cada vez mais. Por isso que é importante treinar a reatividade, tá? Deixa eu passar aqui. Então, por isso que quando a gente fala de inteligência emocional, não é só sobre você, mas sobre o seu cão também. Então, a gente está trabalhando a inteligência emocional nossa para que a gente seja capaz de treinar os nossos cães. A gente está cuidando da principal ferramenta que a gente tem para treinar os cães, que é o nosso conhecimento. E a melhoria é uma máquina. A melhoria é uma máquina. E o conhecimento é a ferramenta que a gente vai aprimorando essa máquina. Tá? Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Se a gente não entende como lidar com as nossas emoções, para que a gente possa gerar ações mais positivas a nosso favor e a favor dos nossos cães, a gente fica só que nem, sabe, barata tonta, a gente fica andando no escuro, a gente acha que tá indo para frente quando tá indo pro lado. E o nosso papel aqui, o meu papel aqui é poder falar assim, não. Você vai olhar, como eu falo, o que é o coach? Você vai olhar só 50 metros à sua frente. Ah, eu tenho um cão reativo e quero que ele corra no parque solto, serelepe com os outros cães. Legal. Calma lá que a gente não tá falando sobre as suas expectativas só, a gente tá falando também de um cão. Mas ok, vamos por partes. Você tem um cão reativo na guia, você não consegue sair com ele na rua. Vamos focar primeiro aqui, ó,
50 metros. Vamos ver só o que a gente pode construir agora, nas próximas 2 semanas? O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar dentro desse cenário, onde a gente consegue construir e proteger e nos blindar de expectativas irreais? Né? Eu quero sair, meu objetivo é lá soltar meu cão no parque. Aí eu começo a treinar reatividade e vou querer atingir aquele objetivo, eu vou esquecer de construir marcos de vitória, né? Isso que é importante. Certo? Agora eu vou responder dúvidas de vocês. Lembrando vocês que a gente tem a Pet Friday, tá bom? Vai ter Pet Friday. Vai dar R$200 de desconto pro curso Educação Canina 2.0. Vai ter uma Masterclass exclusiva para quem adquirir na Pet Friday. Eu vou passar mais informações domingo. A gente abre um grupo exclusivo no WhatsApp para quem quer receber a oferta, tá? A oferta não vai ficar disponível aqui nos links do Instagram. Vai ser só para esse grupo exclusivo do WhatsApp que eu vou abrir no domingo para quem quiser receber a oferta, tá bom? Só lembrando vocês, para vocês não deixarem de participar, e o meu convite para essa troca desse conhecimento, tá? Pra gente poder trabalhar melhor isso. Cão que não foi socializado corretamente, usar os métodos aversivos. Você acredita em... Opa! Lembra que a gente falou de inteligência emocional, gente? Os cães estão sempre aprendendo. Enquanto há vida, há aprendizado. Não existe vida que que se anulou do aprendizado. Se a gente quiser aprender aos 90 anos, se o nosso cão quiser aprender com 15 anos de idade, ele pode. Peraí que tá caindo meu negócio aqui, gente. Peraí. Se ele quiser... o cão tá sempre em processo de aprendizado. Sim, é possível. Só que a gente tem que entender aquele processo daquele cão. É o nosso e o processo do cão. Que ele passou e teve experiências negativas. O que a gente pode fazer para melhorar a vida dele hoje? Trazer novas perspectivas, novas interações com o treinamento. Nossa, quantas mudanças! Se você quer ver uma mudança, vai no meu canal do YouTube, vê o vídeo do Frederico, o Bulldog inglês, que veio de uma metodologia extremamente punitiva. Ele aprendeu com o uso de enforcador, ele apanhava pra caramba, e a gente começou a treinar ele mordeu a tutora, tinha mordido a tutora, tinha feito várias coisas, a tutora já tinha passado por vários adestradores, e a gente foi transformando a forma de lidar com os gatilhos de ansiedade dele, e a gente foi fazendo a transformação. É lindo você ver a transformação de um cão desse, tá? Então, como eu acredito em mudanças, como eu acredito, não só acredito, eu entrego isso. E isso tem embasamento, isso não é só uma questão de acreditar, isso é uma questão de entrega. Meu trabalho é entregar essa mudança, tá? Principalmente é isso. Não é só no preventivo que a gente trabalha também dentro de construções que já estão sujas, ou construções que foram mal feitas, né? Senão a gente não teria como trabalhar um cão. Então a gente tá aqui para realmente remodelar a história deles, tá? Deixa eu ver aqui. Quanto aos slides, ficou tudo claro para vocês? Ai, gente, eu desativei os comentários, desculpa. Eu esqueci que eu tinha desativado os comentários. Deixa eu colocar no slide aqui que eu consiga ler vocês. Ficou claro, gente? Uma hora e meia de aula. Gente, vocês estão de parabéns. 1h30 de aula. Caraca, vocês são foda. 1h30 de aula. Dá print na tela, depois eu quero ver muito vocês nos stories. Gente, ficou claro pra vocês? Mais alguma dúvida, mandem aqui. Porque a gente misturou bastante coisa, né? Vocês viram que a gente falou de inteligência emocional, e a gente falou que isso pra mim é um desafio muito grande. É um desafio muito grande falar... Ai, deixa eu tirar a imagem, né? Não precisa estar com a imagem. Por que eu tô com a imagem? Aqui, pronto. Pra mim é um desafio muito grande misturar os assuntos, né? Porque a Pet Coach, ela nasceu dentro do entendimento do coach, das ferramentas de desenvolvimento humano, e dentro do entendimento sobre o treinamento de cães, e juntar as duas coisas não é uma tarefa fácil.
mas eu quis me dispor aqui a vulnerabilizar diante dessa situação. Então, passei pelo medo, sim, passei pela insegurança, sim, mas passei por cima delas também, porque eu acredito nesse potencial e sim, acredito na mudança, respondendo a dúvida de todos nós como humanos, dos cães, só que a gente precisa entender os processos. Antes de tudo, não é só sobre acreditar, é sobre se dedicar a essa jornada. E o quanto a gente tem clareza sobre o que a gente está se dedicando, quanto a gente tem clareza sobre aquilo que a gente quer fazer, né? A gente, eu queria tanto que o meu cachorro parasse de puxar, eu queria tanto que o meu cachorro parasse de reagir, mas quanto você está dedicando no seu dia? Não precisa, ninguém tá falando para você dedicar a sua vida, mas que tempo do seu dia você está tirando para entender um pouquinho mais? Por exemplo, vocês que estão aqui, o quanto você está realmente comprando essa ideia, esse desejo que você tem? Todo dia você compra lá e tá apostando, é como se fosse um investimento, é como se fosse uma conta bancária. Você quer ter uma poupança, você quer ter 1 milhão, você quer ter 10 mil, você quer ter 5 mil, você quer ter 100 reais. Você tem que ir lá depositar uma quantia, tudo depende da sua necessidade, do seu objetivo. Se é 1.000, se é 10 mil, 100 mil, você vai depositar mais. Mas você tem que depositar todo dia um pouquinho. Você tem que fazer, tem que colocar energia. Porque aquilo que vai pra frente é só aquilo que você coloca energia. E quando você tem claro, eu quero resolver essa questão com o meu cão, eu quero entender mais, eu quero aprender. Então você vai lá, entrega isso todo dia, você vai lá e aposta e confia e investe nessas ideias. E a gente não tá falando só de investimento de dinheiro, a gente tá falando que o nosso principal ativo é tempo. Por isso que vocês estão de parabéns por estar aqui, porque vocês estão me dando o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo de vocês. Muito obrigada, fico muito grata, a live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar salva aqui. Quero ver quem vai assistir aqui, seus corajosos, passar essa 1h30 juntos aqui para falar desse mix, desse assunto. Então eu fico muito grata pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. E um grande beijo, a gente se vê na próxima live em breve. Tchau, tchau!